interior, né? É tudo uma coisa só. Então, a minha primeira intuição é, não vou entrar nesse concurso, não, muito obrigado, não vou querer fazer e tal. Aí eu vi o projeto, não gostei do projeto, mas ao mesmo tempo vi, examinei e tal, fiquei um pouco seduzido pelo programa, porque era legal, era uma escola diferente, era uma escola de tempo integral, era uma escola que os professores moram lá dentro, os alunos moram lá dentro. É um internato, de uma certa maneira, para quem quiser, quem mora no Rio de Janeiro não. E é uma escola seletiva, é uma escola que ela seleciona por competência. Os melhores alunos dos estados têm condição, têm possibilidade de vir estudar nessa escola no Rio de Janeiro. Em vez de, não vou entrar nessa história de fazer fachada, mas eu vou propor para o SESC um outro projeto que eu acho que vai ser melhor do que esse aí. E vou arriscar. E fiz um outro projeto e defendi o projeto, que havia uma banca, que você tinha que defender o projeto. E aí eles resolveram realmente virar a mesa e construir o meu projeto. E eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que uma escola não pode ser um lugar desagradável, um lugar rígido. Eu acho que criança, adolescente e tal, tem que ter liberdade de expressão, liberdade de comportamento. Então, eu conscientemente, eu posso dizer que eu, de uma certa forma, me dei ao luxo de desperdiçar espaços na escola do SESC, né? Eu criei espaços de convivência, espaços soltos, alegres. A escola é muito transparente, a escola é muito legível. Você chega na escola, você lê rapidamente, percebe o que é o teatro, as salas de aula, e você tem locais de convivência muito grandes, né? E eu acho que isso, a troca entre os alunos é tão importante quanto o ensino dos professores. Eu, pelo menos na faculdade, aprendi muito no corredor. A música, digamos, ela é uma sequência, né, de acontecimentos, né, sonoros e tem um movimento, tem o tempo, né? A arquitetura, o tempo quem dá na arquitetura é a pessoa se deslocando no espaço, a fruição do espaço, mas o edifício em si é estático, né? Eu acho que o espaço talvez mais forte do SESC seja realmente a área escolar, a área das salas de aula e dos laboratórios, que tem uma cobertura de acrílico abobadada, e que é muito transparente, onde o vento cruza com muita facilidade, onde você andando pelo corredor, de alguma forma você olha para um lado, você olha para o outro. Eu me preocupo sempre, quando projeto, de ter uma arquitetura sentida em 3D, né? Uma arquitetura que você mexe para lá, mexe para cá e você não é estática, não é uma coisa de fachadismo puro, entendeu? O SESC tem isso, você não tem uma fachada propriamente definida, né? Você tem ângulo, você tem espaço, você tem volumes, né? Eu acho que a arquitetura, de uma certa forma, é o negativo do espaço que você pega, né? Se você pudesse, teoricamente, congelar um espaço com uma parede e depois remover a parede, o espaço interno congelado, aquele é que é a arquitetura, né? É onde você vive, é onde você atua, é onde você funciona, né? E uma escola é uma coisa que lida um pouco com o teu passado, um pouco com juventude, um pouco com mocidade, que é uma coisa muito estimulante também, né? Eu acho também que a arquitetura, você de alguma forma faz ela com todos os sentidos, né? Você faz com audição, faz com visão, faz com paladar, não, porque você não lambe o projeto, mas olfato, a arquitetura tem cheiro, tem visual, tem som, né? O Índio é uma pessoa realmente muito criativa, muito desapegada das soluções que ele já conhece, ou que ele já tenha visto. Ele quer sempre uma coisa nova. Ele é realmente bastante ligado em obras de arte. Quando a gente tem uma encomenda de um novo projeto, ele dá uma ideia, o que ele pensou, a gente acaba desenvolvendo aquela ideia.
É um processo muito colaborativo aqui dentro com os outros arquitetos. Todos os meus projetos eu lido com tecnologia, eu gosto de tecnologia. Muitas casas minhas e projetos meus se movimentam, os tetos deslizam, as paredes correm, se abrem, se fecham. Eu gostaria que a arquitetura fosse mais dinâmica. Eu acho que a arquitetura tem um método construtivo ainda convencional que predomina, que é muito obsoleto, é completamente obsoleto. Em todo momento, em toda a sua produção, ele relaciona a arquitetura com a cidade. A arquitetura sempre é política. Na medida em que ela está construindo um edifício que vai ter uma presença no espaço, tudo bem, ela pode estar atrás dos muros. Mesmo assim, se eu tenho um muro, eu tenho um bloqueio e eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso. Eu estou me separando. Então, a arquitetura pode, sim, trazer as pessoas, democratizar os espaços, tornar os espaços mais convidativos, mais abertos, mais democráticos mesmo, né? Eu gosto de tecnologia, mas eu não abro mão do contato com a natureza, né? Eu moro num apartamento aqui durante a semana, aqui na Lagoa, que é muito simpático, uma vista muito bonita para a Lagoa e tal, mas é uma gaiola de luxo, eu estou engaiolado lá. E eu tenho uma casa na Barra da Tijuca que eu construí há 30 anos, aí lá eu realmente me integro com a natureza. Se estabelece uma relação de interior e exterior em que uma coisa se funde com a outra, né? Eu faço muito isso. O problema essencial das cidades, principalmente na América Latina, ainda é a miséria. Nós não podemos mais conviver com isso. E a miséria em todos os sentidos. A miséria, inclusive espiritual, quando você pensa que nós não temos mais meio ambiente, nós estamos destruindo. Essa dimensão da miséria que passa pela dimensão física e pela dimensão, consequentemente, espiritual da existência humana, nós não superamos. Porque a causa central que nasce com toda a revolução social do começo, passagem do século XIX para o XX, e que os arquitetos se engajaram, os urbanistas se engajaram, os artistas se engajaram, os filmes, os cineastas se engajaram, nós não superamos ainda. É muito infantil dizer que já vencemos essa etapa, porque agora eu não faço mais janela quadrada, faço redonda, ou porque minha arquitetura é de madeira e não é mais de aço. É inadmissível que uma cidade como o Rio de Janeiro esteja perdendo esse valor que é a convivência no espaço público por força de uma violência absurda, uma preponderância de um poder de facções criminosas que impõem uma outra espécie de ditadura tão ou pior do que aquela que durante muitos anos nós lutamos para tentar acabar. Então eu acho que é outro tipo de luta que nós temos que ver, mas não é uma luta que se de cima para baixo, e sim uma luta de integração dessa sociedade. E eu acho que a produção arquitetônica, em que você encontra nesses valores essa relação, basta olhar por uma janela qualquer de um projeto do Índio que você vê que essa relação está presente. Eu comecei a entrar em concursos públicos porque os temas dos concursos públicos não eram temas do meu cotidiano. Então eles representavam um desafio. Esses concursos me estimulam até hoje, eu gosto de concurso. O concurso público de arquitetura, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, de uma maneira geral, são concursos que abrem a possibilidade de jovens arquitetos ou outros arquitetos que queiram trazer os seus processos de inovação para a produção da arquitetura. E não se limita simplesmente a ter um vencedor. Porque dos 50, 60, 80, 100 concorrentes, isso abre um debate para a arquitetura. E este debate para a arquitetura é, de fato, uma das grandes preocupações dos arquitetos e uma preocupação do Índio. E é através desse debate, dessa troca de experiência, é que ele continua, até hoje, sendo considerado e visto por nós, colegas, amigos e também outros, como realmente um arquiteto jovem na produção da sua arquitetura. Quer dizer, uma arquitetura que envelhece bem.
fui arquiteto da prefeitura durante muitos anos. O que me frustrava muito nos projetos urbanísticos da prefeitura é que eles raramente eram executados. Mudava de governo, mudava de administração, o que a gente estava estudando era engavetado e passava para outra e tal. Em São Paulo, você tem uma cultura de se deslocar de um lugar particular, privado, talvez de altíssima qualidade, para outro. E esse deslocamento é um grande vazio de qualidade. Na verdade, não importa. É um vazio, é um tormento, né? Porque é longe, é trânsito. Aqui no Rio de Janeiro, os deslocamentos, eles são fruições. Você pensar o aterro do Flamengo, é uma obra viária, né? Que resolveu um problema viário enorme, mas feita com um parque incrível, né? Com um paisagismo maravilhoso. Quer dizer, é de uma qualidade. Às vezes eu tenho a impressão que o urbanismo de São Paulo termina na sarjeta. Faz quantas pistas a gente precisa ter? Terminou a sarjeta, terminou. Não tem pensamento sobre a calçada, sobre o espaço do pedestre, sobre o espaço de fruição. Eu acho que isso está se transformando lá com a questão das ciclovias, essa questão da empatia pela cidade. Na cidade que eu uso, só a cidade que eu conheço e uso pode ser a cidade que eu gosto, e que é a cidade que eu vou exigir que melhore, né? E o carioca é muito para fora, né? Muito de viver, e não só a praia, que é um lugar comum, mas os parques, as pequenas pracinhas de bairro. Não é à toa que aqui no Rio de Janeiro foram feitos os grandes projetos de Rio-Cidade, né? Entre eles o do Índio, do Leblon, que é de altíssima qualidade. Quer dizer, essa ideia de você pegar um bairro inteiro, um eixo de circulação importante de um bairro, como foi feito no Leblon, Ipanema e outros bairros aqui em Botafogo também, e reconstruir as calçadas, os bancos, os postes, os pontos de ônibus, né? Todos os equipamentos urbanos, você dá qualidade para isso. O primeiro projeto de urbanismo que eu vi executado, meu mesmo, foi o Rio-Cidade Leblon, e que foi muito gratificante, muito bom. Foi um projeto que deu um enorme prazer e um projeto que se materializou. Eu acho que tinha que haver projetos de Estado e projetos de governo, né? Projetos de governo, tudo bem, existem dentro daquele governo, mas alguns projetos que são de Estado deveriam ser obrigatórios de dar prosseguimento em todos os governos. São projetos da cidade, não são projetos de um governante, né? A escola carioca, liderada pelo Niemeyer, e a escola paulista, liderada pelo Artigas, pelo Paulo Mendes da Rocha, que tinham algumas semelhanças e, claro, muitas diferenças. E talvez o que eu acho uma diferença entre essas duas correntes, digamos assim, foi que os grandes arquitetos cariocas não estavam nas universidades. Eles estavam nos seus escritórios, etc. E quando aquele escritório, né, quando aquilo, de certa maneira, morria ou definhava,